Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora mais um podcast, o Esperança Podcast está no ar. E eu estou muito feliz hoje aqui do lado do meu amigo Samuel. Tudo certo, Sá? Tudo tranquilo, tudo certo. Agora missão concluída, já estamos na ativa. Vocês inscritos aí, a gente pede que continue curtindo, se inscrevendo, dando like, compartilhando. Já pegou o esquema. Já tô no jeito, porque assim, né? Assim, primeira entrevista foi lá em cima e a gente... Foi top demais, hein, meu? Né, os comentários positivos, todo mundo pedindo mais. E aí agora a gente vai tocando barco aqui. Mas eu acho que a galera não tá se inscrevendo no canal como deveria. Eu vi bastante gente assistindo, dando like, mas não estão se inscrevendo no canal. Galera, se inscreve no canal, já clica no sininho lá para aparecer lá para vocês assim que a gente soltar um episódio novo. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui muito especial pra gente, uma pessoa conhecidíssima em Francisco Morato, todo mundo conhece ela. Vocês já viram mais uma vez na thumb, né? Eu não preciso ficar apresentando aqui, mas ela é o quê, Samuel? Reverenda, missionária, regente, líder de todos os departamentos, né? Pastora, tudo. Bispa. A gente tá no barco. Nós estamos aqui com Evalda Silva. Salve de palmas. Uhul! Tudo bem, Evalda? Como que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Alegria estar recebendo, uma honra estar recebendo esse convite de vocês. Top. Foi difícil chegar aqui? Não, né? Que você já conhece, né? É a sua igreja, né? Pelo menos isso, né? Já pensou? Se perder no caminho? Tá tranquilo. Tem umas pessoas aqui nos bastidores aqui que tá só filmando, tirando foto, né? Tem um bebezinho aqui, só olhando de longe ali, né? O filhão tá aqui com ela também, tá acompanhando. Evalda, então vou fazer igual o Sá, vou perguntar logo de cara, né? Vamos embora. Já vou sair perguntando, né? É difícil liderar a galera aqui, porque assim, já trazendo lá para trás, eu lembro muito bem que você foi minha líder de jovens aqui, faz alguns meses atrás aí, né? Você foi minha líder de jovens, e assim, sabe, me marcou, inclusive era você a líder na época, Samuel era meu líder também, e o Ismael, né? Sim. Vocês três faziam... o time de liderança. Na época eu era regente dos jovens, junto com, se eu não me engano, a Marleide, né? Peguei uma época da Marleide, o Augusto, né? Uma galera da antiga, hein, meu? Ó, tô desenterrando aqui. Você foi buscar longe, assim. Buscar longe. Não. E a galera, deu muito trabalho pra você naquela época lá, ou o pessoal era tranquilo? Era tranquilo, foi um tempo muito bom que nós vivemos, né? Você fez recordar a memória do nosso amigo Ismael, que trabalhou com a gente. Foi um tempo fantástico. Foi bênção. Como você, antes da abertura, falou, né? Recordou algo que eu nem me recordava, porque os anos passam. É verdade. Eu vou contar pra galera aqui, então, o que eu falei. Gente, eu lembro que eu era um bebezinho. Eu devia ter, o quê? Uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos. E eu vinha no curso da Tarde da Bênção, no Circo de Oração. Eu era bem assíduo, eu era crente naquela época. A mãe trazia na mala, né? Aí minha... Quando a gente não tava correndo na igreja, brincando, a gente tava dormindo. E aí o que acontece? Eu acordei no colo da Evalda, gente. Vê se pode. E eu já vou te fazer uma pergunta. Que creme que você passa, que você usa? Porque, Evalda, do mesmo jeito, cara. Desde sempre, Evalda. O tempo não passou, não. Tá passando os produtos da irmã Ivone? Não, mas é sério. Sempre, cara, desde quando eu conheço a Evalda, ela é do mesmo jeitinho, cara. Não muda nada. Eu acho que você vai permanecer assim até Cristo voltar, cara. Porque... né? Não tem um pé de galinha, não tem nada, cara. Eu já tô ficando velho aqui pra caramba. A gente trabalhou junto na liderança do jovem. Evalda sempre foi assim, desse jeito. A gente já tá
Aí com nossas filhas crescendo e Crescendo. ela Verdade. continuando mesmo. E a Evalda continua do mesmo jeito. Você tá passando o quê, Evalda? Fala aí, o pessoal quer saber o que você tá usando. Qual o Jesus, segredo? é Jesus que faz isso, né? É o Já brilho. sou vó de 3, nem parece, Olha né? aí. Meu mais velho tem 34 anos, 34 Felipe anos. 27 e o caçula 24 anos. E sou Então, vó de 3. Os filhos são Fernando, Fernando. meu amigo Fernando. Aí tem depois o Felipe. E depois vem o Tiago. E tem 3 netos, 3 netos. 3 netinhos já, hein? E tá do mesmo jeito. De quando eu acordei e te vi. Olha que lindo, Vinícius. Quando eu acordei e te vi, você tá do mesmo jeito. É, eu acho que ela tá passando algum produto aí especial aí que tá mantendo. E já falando sobre a sua vida, você cresceu em Francisco Morato, você nasceu aqui em Francisco Morato, você é daqui de São Paulo? Conta pra gente um pouquinho aí. Não, somos do Pernambuco, né? Nascemos lá, Ah, Pernambuco. mas moramos aqui em São Paulo já há 32 anos, né? Que Aqui legal. em Morato. E conheci a Cristo em 94, aqui nessa igreja, né? Através da minha avó, né? Que sempre falava de 94. Jesus pra gente, 94. 94 eu tinha, não vou falar. 4 anos. Caramba, tá Já entregando. caguetou. Então vai para 30 anos ano que vem. 29 anos, fez 29, dia 19 de maio, agora fez 29 anos que nós servimos a Cristo aqui no Esperança, né? Que legal. É muito prazeroso congregar aqui, os irmãos são abençoados. E nesse período de 29 anos, como você falou, tive alguns trabalhos assim, com o Círculo de Oração. Nasci no Círculo de Oração, né, numa tarde de quinta-feira, na época era de quinta-feira o trabalho, com a irmã Ivonete, me lembro. A missionária Marli estava como secretária, junto com a irmã Ana Balieiro. E começamos a caminhar na presença do Senhor. 4 meses depois, descemos as águas e estamos até hoje, né? Fizemos parte até hoje, desde aquela época, quando nossa regional hoje é regional 9, mas naquela época era a regional número 1, né? E ali reunia-se algumas regiões, como Franco da Rocha, Mairiporã, Santa Gertrudes, Caieiras, e formamos essa Regional 1, né, no CIBEMP. E desde lá fui escolhida como secretária, fiquei como secretária um tempo, depois fui ser regente, fiquei mais de 15 anos como regente regional, e agora estou novamente como secretária CIBEMP, né? É um prazer estar trabalhando, é gratificante, porque sabemos que quando fazemos para o Senhor É gratificante, né? gratificante, E é a recompensador. recompensa vem das mãos dele. E como você citou, depois do ciclo de oração, aqui também tive alguns cargos, né? Fui também secretária aqui, regente também por alguns anos, trabalhei com Eliette. Aí, quando recebemos o convite para liderar os jovens, eu me recordo, Felipe, que estava num trabalho aqui no Recanto Feliz, Aham. quando Deus usava uma irmã, descia do púlpito e falava: te vejo você na liderança dos jovens. E aí eu era você? muito ligada ao ciclo de oração. Eu nunca imaginava liderar os jovens. Eu falei, nossa, Tipo, será totalmente que diferente, Eu falei, meu né? Deus, né? Às vezes, os jovens, né? Eu sempre vi. Quando eu aceitei Jesus, vou revelar minha idade aqui agora. Ah, vamos lá. Ó, Já curte aí, antes dela revelar a Jesus. idade. Em 94, eu tinha 23 anos. Eu lembro a irmã Celina. Vocês lembram a irmã Celina? Sim, pô. A Celina era a secretária da escola dominical, e quando ela veio matricular, ela falou, com aquela simplicidade dela: você quer ser matriculado nas irmãs ou na mocidade? Eu sem entender nada, tal, e eu sempre gostei de andar com as irmãs. Eu falei, com as irmãs. Aí fiquei ali com as irmãs. Mas isso você tinha quantos anos? Você falou 20 e... Fala de novo. Não, você acabou de Fazia falar, 23 23. anos. Aí você preferiu ficar com as irmãs com 23 anos? Já era casada, Ah, já já era tinha casada. o Fernando, né? Tá, Já tinha tá. o Fernando. E aí fiquei e tal. Aí sempre trabalhando com seguração, participando de consagrações, Tarde da Bênção. Depois fui liderar também Tarde da Bênção, que era de sexta-feira, junto com a irmã Andréia, de Leusa, todo esse pessoal. Aí foi quando eu falei, lá no Recanto Feliz, Deus usou uma irmã, passou o tempo. Aí eu não me recordo agora qual era o pastor, se era o pastor Valdemar, que quando colocou a gente para liderar os jovens, não vou me faz um pouquinho de recordar tempo. agora. Faz um já pouquinho fica de difícil. tempo, né, Sá? Mas aí você se converteu em 94, 94. com Desci 23 as anos. águas em setembro, né, 4 meses depois. E antes de eu descer as águas, a missionária Marli chegou e fez algo que naquela época não existia. Hoje até
às vezes acontece, mas naquela época, assim, para sentar no círculo de oração, tinha que descer as águas, né? Tinha que Ser ser batizado, batizado né? nas Mas águas. ela vendo, assim, o testemunho... A vontade, a né, de vontade, não participar. perdia os cultos, a escola dominical, vigília, do outro dia escola dominical, sempre buscando ao Senhor, nas visitas com as irmãs. Ela chegou no pastor Daniel e falou assim, vamos convidar a Evalda para ela fazer parte da festa, ia ter uma festa naquela época. Legal. Aí eu participei e não saí mais, e graças a Deus até aqui a mão do Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, temos passado por, né, adversidades, mas a vida do crente é assim, né? Tem É uns verdade. altos e baixos, o importante é mantermos a fé em Cristo, né? É verdade. Antes de entrar em algumas áreas que eu gostaria de perguntar, o Sá também gostaria de fazer muita pergunta para você aqui. Você, então, em 94 já morava em Francisco Morato, né? Veio para cá, para Francisco Morato, em que ano, mais ou menos? Você lembra? 90, 89, por ali? Não faz pergunta difícil. Uma hora Fazer, dessa, fazer né? conta agora eu Não vai dar. não vou lembrar. Sei que tá dando uns 32 anos, então 29. 88, uns mais 3 ou anos menos. aqui eu estava, né? Quando eu conheci a Cristo. 32 anos, tá Então dando? 90, 91. É, Quando o Felipe 91, tava nascendo 91. aqui. Você Não, já não tava fica chegando. falando né, não, assim. essas coisas. Mas a sua mãe já era cristã na época que você se Não, converteu? só minha avó. Só sua Aí avó. veio eu, aí veio eu, Ah. veio minha mãe, veio meu pai, e foi a sucessão. Entendeu? Pra quem não Foi sabe, a mãe vindo dela é a assim. irmã Zita, Foi né? dirigente de seguração, né? Liderou o ciclo de oração por muitos anos aqui, né? Firme na presença do Senhor também. O seu pai é o irmão Sebastião, né? Também uma bênção aqui. E aí você aceitou a Jesus e depois a sua mãe aceitou, logo em Isso. seguida. Isso. Então foi sua avó que Veio trouxe a mudança, todo foi. mundo, veio você e Isso. depois veio a sequência da família aí. Isso. a Ela orava, vozinha. né? Somos frutos da oração dela hoje, né? Hoje, né? É O Senhor já continuidade. recolheu, tá descansando no Senhor, mas os frutos a gente vê aí. E a vozinha até era um hoje. exemplo, né? Um exemplo. Na hora que você chegava lá, ela estava em oração, orando, era uma intercessora mesmo da família. Quem conhece, quem conheceu, sabe, né? O tanto Realmente. que, assim, até enquanto consegui, enquanto pôde, a vozinha estava aqui na igreja. Verdade, né? Então, ela a estava em gente- todos os cultos, né? Ela não queria faltar em nenhum, né? Só parou quando ela teve uma queda, quebrou teve o como fêmur mesmo. e aí não andou mais com a camada aí. Um exemplo para todos nós, né? Assim, hoje eu fico muito feliz de estar aqui e de te receber, Valda, porque é uma relação de amizade mesmo que a gente construiu durante o tempo. A gente liderou a juventude por alguns anos e foi época boa, época que não volta, mas a gente tem certeza que Deus operou grandes coisas naquela época. E Evalda, para quem não sabe, sempre foi assim, muito ativa nisso, sem medo. A gente ia para 25, ela subia na garupa da moto minha. Essa é a história que eu queria saber, cara. Que história que é Era essa aí? corajosa. Isso sabia. Não, tem que buscar o uniforme da mocidade. Vamos de moto. Como é? De moto? Vamos. E Evalda ia, você acredita? E antigamente tinha um negócio de beca, né? Naquela época a gente usava Nós usamos muita a beca. Nessa época não, foi uniforme mesmo. Uniforme. Mas a gente chegou a usar beca. Não, mas às vezes não. Não, Foi uniforme. Evalda falou, tem que buscar um rolo de pano. Lembro até hoje, um rolo de pano azul nós trouxemos. Nós assumimos a mocidade que ia faltar uns 6 meses para a festa, ia ser 25 anos, ia ser bodas de prata. Né? No Bodas de Prata não foi beca? Todo mundo de Não, prata? foi blusa branca eu e gravata, tomava né? prata. Gravata prata. Tô mal da memória, Sim, então. lembra? Mas eu lembro do Deus Beck, apontou assim. você como regente, você começou a reger, você, Foi. Fernando, galera boa aí, tava. Foi. Né, até hoje aí tá os frutos Tem aí. no YouTube alguns olhamos e vimos videozinhos. que tinha vocação, tinha chamada de Deus e glória a Deus. E é né? muito chamada mesmo, né? Porque assim, eu acho que você na liderança teve essa visão, porque a gente tinha muita regência para o público feminino, né? Você Sim. não tinha Masculino. masculino. E de repente ter a visão de Deus de despontar, e hoje é uma Sim. coisa normal, né? Verdade. Exatamente, né? Não, eu sou o primeiro regente homem, então, né? É, você e o Fernando. Acho que foram aqui, né? Não, O teve o Augusto, Teve teve o Augusto. Augusto. Teve Augusto. Teve Mas Augusto. assim, foi nessa primeira levada, assim, dessa... E essa dinâmica soul dos corais, tudo, também começou a surgir na Bleia, aqui no Esperança, nessa época. Sim, o repertório novo, né? Você fala também, Isso, né? desde- Renascer Praise, né? É, uma diferença mais coral, né? Sim, sim. E Evaldo na liderança, era fácil dar liberdade assim para você gente trabalhar, ou você tinha uma... Tranquilo, a O gente pastor não gostava, pegava muito no pé, não? Gostava de Nessa até de ouvir, né?
eu sou um tipo de liderança que não decido nada sozinho, né? A gente sempre fazia reunião e colocava na mesa, pegava a opinião de um, de outro, o que você acha, como vai ser, né? Nunca, fala assim, vai ser assim, tal. Não, nunca ditamos, né? Sempre ouvi. Sim. E um fato, conversando aqui agora, me veio à memória. Um dia eu estava aqui no culto de ceia, e os jovens, eu estava liderando os jovens, aí vocês louvaram não vou aqui cantar, senão eu vou estragar tudo aqui, Não, né? agora você vai ter que cantar. Aí já vai deixando o like. Eu sou um caçador de like aqui, né? Agora Lá a que gente você, já sei, traz like. eu acho que você que era o regente, eu sei que tudo posso. Ah, não te tudo desanimes, posso, né? Isso. E aquele louvor marcou a minha vida naquela noite, porque naquela madrugada mesmo eu ia sofrer um acidente na minha vista esquerda, Nossa. né? Era dia 31 para o dia 1, né? Saímos da ceia, fomos para casa. Aí eu saí no portão para chamar o Tiago para entrar. Quando eu saio no portão, sou alvejada por um fogo de artifício na minha vista esquerda, né? Eu lembro. E ali foi terrível, perdi mais de 70% da minha visão. Até hoje tem algumas sequelas. E hoje eu ia te perguntar isso, deu como que tá glaucoma hoje? pós-traumático, né? Fiz 2 cirurgias, mas graças a Deus não deu mais o glaucoma, ficou mantido, né? Tem Mas uma lente perdeu um implantada, pouco. assim, perdi a vista esquerda para ler só com óculos mesmo. E aí naquele dia lá vocês fizeram uma visita depois em casa, né? Fizeram uma visita e sem saber do nada o mesmo louvor daquela noite Olha só. foi louvado lá. Um grupo de jovens grandes estavam lá naquele dia e louvaram a Deus com esse mesmo louvor, né? E Deus permite passarmos, né? Por vento, mas Ele prova que sempre está conosco. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos, né? Foi A uma mensagem forte. Para não desanimar, né? Para não desanimar. Você passou por. Quem olha você assim, a gente estava brincando no começo sobre você ser uma pessoa jovem, né? Assim, tanto no intelecto, né? Nas ideias, quanto também na fisionomia, que eu brinquei que você não envelhece. E quem te conhece sabe que você não envelhece mesmo, né? E assim, até esqueci o que eu ia perguntar, cara. A saúde, você ia falar Não, da saúde. peraí. Por exemplo, como que é para você passar por tantas dificuldades assim na sua vida e sempre tipo manter a postura, dar a volta por cima, sempre estar feliz, alegre? O que que faz, o que que te motiva a continuar, por exemplo, com essas dificuldades todas que a gente passa na vida, né? A gente entende, Felipe, que o evangelho não é o que, infelizmente, hoje nós ouvimos, né, aí fora. O evangelho é renúncia. Sim. Nós precisamos trazer a marca de Cristo. Quando eu falo a marca de Cristo, envolve sofrimento, envolve renúncia na nossa vida. Carregar a cruz. Carregar a cruz. Então, desde quando eu abracei a fé, eu entendi que Cristo ele não é uma opção, não é um estilo de vida. Sim. Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. E as coisas não têm que acontecer da forma que eu quero na minha vida, né? Quando nós aceitamos a Cristo, abraçamos a fé, nós temos que colocar a nossa vida na mão de Jesus e Ele que define. Às vezes eu vou orar por algo e aquilo não vai acontecer. Às vezes eu estou orando por algo e parece que as coisas estão piorando. Mas o que a gente tem que entender é que as coisas acontecem no tempo de Deus e da forma de Deus. Sim. Então é isso que me dá essa confiança, né? Deus ele não está aqui para fazer o que eu quero, não está para receber ordem nossa. Então as dificuldades vêm sim para quê? Para nos melhorar. Eu acredito que no decorrer desses 29 anos que eu sirvo a Cristo, muitas situações que eu passei na minha vida não foi para piora, foi para melhora, Sim, né? E com as certeza. coisas acontecem de dentro para fora, né? E como você disse, às vezes eu não percebo, mas quem está do lado às vezes percebe, né? Eu passei por um processo agora, talvez você vai entrar nessa área de enfermidade, Sim. que alguém olhava assim, meu Deus, não parece que ela está passando por esse processo. E com um sorriso no rosto, mas de hipocrisia não, porque tem uma alegria, né? Como eu falei, eu fui diagnosticada com CA de tireoide, um câncer de tireoide maligno. E quando você recebe uma notícia como essa, você perde o chão, Chamel. Você perde o chão. É um choque muito É um grande. choque, né? Conhecemos pessoas aí que, infelizmente, que faz parte do trabalho na área da saúde no posto, teve um senhor, pouco tempo, até da nossa região aí, que ficou sabendo que estava com câncer de próstata, e aí se precipitou, pegou o revólver e tirou a sua própria vida. Então, tem muitas Meu Deus. situações. Eu estava no encontro de Débora, no último sábado, no segundo sábado que teve, uma irmã contando que quando a filha dela foi diagnosticada com câncer no cérebro,
Ela pegou a filha para se jogar. Então, quantas pessoas que às vezes, no desespero, faz besteira, né? Recebe um diagnóstico desse. Mas Quer agir no impulso, né? No desespero, né? Sim. E nós que temos Cristo, temos que confiar nele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É verdade. Né? A gente não sabe qual é o veículo que vai nos conduzir ao céu. Que às vezes nós falamos, porque é crente, o crente não vai passar por acidente, o crente não vai morrer assim, não vai morrer assado. E não é bem assim, né? É importante a nossa alma. Como que vai chegar diante de Deus a nossa alma? Exatamente. Sem querer te contar, só completando, até o próprio Lázaro, ele foi ressuscitado, mas ele morreu, né? Sim. Então, assim, tudo tem um propósito na nossa vida, né? E o propósito maior é a salvação, é chegarmos no céu, na glória, né? A vozinha foi primeiro, né? E nós iremos também, né? Sim. Então, isso que você falou é muito forte. A gente só não sabe o caminho, mas a gente sabe que o alvo continua sendo Cristo. Eu acho que é isso que faz a gente continuar seguindo e indo em frente. E a gente viu na sua trajetória, Valdo, que você sempre foi uma pessoa muito disponível aos planos de Deus e ao chamado à vontade e à oportunidade, né? Então, durante essa trajetória, liderança de círculo de oração, regência de Cibemp, liderança de Cibemp, sempre estando na diretoria, acho que até hoje está também, né? Se eu não estiver enganado. Hoje liderou a mocidade aqui por muitos anos, né? Uma geração que hoje já está mais velha aí, mas a gente teve a oportunidade de passar por isso. Foi conselheira tutelar com uma votação mais expressiva da época, né? Levando em consideração do conselho. Então, a gente, assim, eu já te faço essa pergunta sobre essa disponibilidade, o que você entende como estar disponível, né, a serviço do reino em todas as áreas, não só na área ministerial, mas na área social. Como você vê essa sua jornada nesse campo? É tudo ligado, né? Na área social, desde 2004, eu trabalho na vida pública, né? Comecei como agente comunitária de saúde. 7 anos como agente comunitária de saúde, né, nessa área. Depois, fui convidada pelo pastor Mailton para concorrer à eleição do Conselho Tutelar, como o Samuel falou. Tivemos ali 408 votos na época. Eu estava na fila do voto lá, hein? Foi muita gente, né? O pessoal Depois eu quero um chocolatinho. Na apuração, eu lembro como se fosse hoje, Samuel. O pessoal olhava assim, abria Evalda Maria, que na época não era Silvia, era Maria, Evalda Maria. Aí alguém gritou, essa aí é a tiririca dos crentes. Não sei se você lembra disso. Que era bem na sequência da eleição do Tiririca, né? Espantou aquela juíza de paz lá, que faleceu há pouco tempo, a Terezinha, disse que ela foi lá no Conselho Tutelar, eu queria conhecer. Então, no nome, assim, sabe quando Deus fala que vai soprar seu nome, acontece? Ninguém sabia com como, mínimas né? coisas, né? Aí, mas quem é? Foi um espanto na época, porque a voto era, acho que 100 votos, se chegasse 100, nunca teve... Era muito, né? 100 votos era muita coisa, né? Então, a igreja foi mobilizada, entendeu a visão, é importante entrar nesses cargos, Felipe, pessoas que tenham ética, pessoas maduras, sim, né? Porque você vai lidar com vidas, vai lidar com famílias, né? E precisa, sim, pessoas que tenham muita ética, pessoas que tenham, assim, compromisso com a coisa pública e que leve a sério. Passamos ali, concorremos à eleição, eram 3 anos que iríamos passar, mas ficamos em um mandato tampão por mais 2 anos, porque teve uma alteração na lei, aí para não fazer uma eleição para 2 anos, então nós ficamos 5 anos lá, né? Aprendi muito, aprendi demais ali no Conselho Tutelar, vimos situações assim que a gente que está de fora pensa que não acontece, mas precisa ter muita estrutura, porque tem dia que eu saía daquela sala do Conselho Tutelar parecia com um peso de 300 quilos nas costas. Era muito estressante. Muita coisa terrível que a gente via. Sim. E é uma guerra espiritual também, espiritual, né? Porque a gente, infelizmente, a gente está no mês de maio, que é o mês aí que a gente tem o embate, é o mês de conscientização contra a violência sexual contra a criança, que infelizmente é uma realidade. E tenho certeza que nesses 5 anos você viu muita coisa e aí é só a estrutura de Deus. E isso leva a aproximar mais a Deus e ensinar isso para a juventude, da importância da família mesmo. Eu acho que nessa caminhada, como você falou, foram muitos anos no serviço social como agente comunitária de saúde, depois como conselheira tutelar, ou seja, tá indo
na vida, de casa em casa, entendendo como é a vida de cada um e como o inimigo tem lutado, não de hoje, para destruir famílias. Então, o que você tem de conselho aí sobre a família mesmo, sobre essa estrutura que eu acredito que seja chegar-se a Deus sempre, mas com a sua experiência de campo, o que você pode trazer para nós? Fala um pouco perto do... A família, em tudo isso é primordial, né? É se estruturar mesmo em Deus e ter união, porque, infelizmente, o mundo espiritual fala muito alto essa área, né? Precisa mesmo estar em oração, estar em vigilância. E a família assumir a responsabilidade também, né? Precisa da família assumir, o pai, a mãe, assumir a responsabilidade e não terceirizar, né? Colocar na escola, no professor, na igreja, ou na creche, ou na igreja, na professora da escola dominical, né? Tem que começar do seu lar. Bem verdade é que a escolha lá na frente, nós fazemos a nossa parte como pai, como mãe, fazemos a nossa parte. Mas o filho, quando chega em certa idade, né? Ele acha que ele já sabe muita coisa, ele vai tomar as suas decisões, né? Ele vai fazer as suas escolhas. Mas é muito importante você ensinar o filho, como diz a Bíblia, no caminho, né? Caminhando com ele, mostrando para ele, né? E estar sempre em oração, orando, porque, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. É tanta coisa ruim e sempre em oração para que Deus dê o livramento. É verdade. E até assim, se você cria o seu filho da melhor forma possível, você corre o risco ainda do filho se desvirtuar, né? Imagina se você não cuida do seu filho, se você não cria ele direito, se você não apresenta o Senhor para ele, traz ele, porque a missionária aqui tem falado bastante para trazer os filhos para a igreja, para incentivar os filhos a vir para a igreja. É muito importante, né? Você mesmo acabou de citar que você foi num culto onde Deus falou com você, deu um direcionamento, né? Então é importante a gente estar sempre ali na presença do Senhor, frequentando, né? Sempre estar presente. O cão tá furioso aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, o cão aqui tá furioso, tá latindo. Mas a gente continua aqui. A gente vai levando, assim, e tenho certeza que é proveitoso. E quando a gente pensou, né, as pessoas falaram do seu nome, Evaldo, foi por causa dessa estrutura, gente, né? Muita gente falou da... Quando a gente falou em Esperança Podcast, já começa as já listas, começou Evalda ali, já veio Evalda. E assim, é por causa, exato, de espelho mesmo. Eu acho que essa é uma carga, eu acho que a gente nunca quer ser espelho de nada, né? Mas acaba sendo, porque o próprio Deus escolhe e essa caminhada. Então, assim, você tem essa vocação na liderança, na regência e na ministração da palavra também, né? Que quem não conhece pode convidar para pregar depois. Ela só não aceita meus convites, que ela não gosta de aceitar os meus convites, né? Mas, assim, e como foi a sua identificação assim em ministrar a palavra? Cara, você fez uma pergunta que eu queria fazer, cara. Nós estamos na sintonia, cara. Meu Deus do céu. Eu me recordo você falando que quando nós saíamos, acabava assim uma consagração e as irmãs tinham aquele grupo de visita, né? Íamos fazer visita na casa de alguma irmã que estava debilitada, doente, ou alguém que estava um pouco fraca, afastada. E eu bem novinha, gatinhando na fé, 3 meses, não tinha nem descido as águas ainda. Aí chegava, estavam as irmãs assim, aí dava para mim. E eu novinha, sem saber de nada. Gatinhando. Sabia nem saudar os irmãos com o Pai do Senhor ainda. Dava para mim a oportunidade. Pensa como eu tremi. Hoje eu tremo, imagina aquela época. Era então interessante que, você falando como foi, né, a vocação, a chamada, e Deus já me dava ali uma palavra, sabe? Sem saber de nada do que estava acontecendo. Palavra revelada, palavra revelada, e vinha ali, e eu via quando eu não me esqueço desse dia que a irmã falou, olha que coisa, a irmã tem nova convertida, já tem chamada de Deus. Ia naquilo lá, sabe, sem muita sabedoria, mas falava da palavra de Deus e Deus falava com a pessoa chorava. E como você falou, eu sempre corri. Eu acho que talvez esse seja o... maior dificuldade? O que prova realmente, acho que uma chamada na vida da pessoa porque sempre ela quer correr. É verdade. Né? Ou ela quer parar, sabe? Não deixar Cristo, mas é um peso. Né? É uma responsabilidade grande, né? Eu acho que a vocação é como você tivesse as mãos algemada invisível, sem você ver isso. Porque é forte, hein? É uma algema que o Senhor coloca em você. Não tem como correr, Samuel.
Não tem. Você quer correr, você quer parar. Quantas vezes eu falei, não é para mim. Porque a gente acredita que o Criador, Felipe, ele criou o céu, criou a terra, tudo isso a gente acredita, o mar. Mas quando alguém fala assim, vou te usar, você... Eu? Quem sou eu? Eu sou assim, sabe? Eu falo assim, mas eu devo me usar, né? Nesses 29 anos, quantas promessas eu tenho ouvido da parte de Deus, que Deus vai fazer, que vai levantar, que quer usar. E eu sou covarde realmente, porque eu sei do peso da responsabilidade que é se colocar como porta-voz, de receber de Deus e transmitir para o povo aqui na terra. É um peso. Próximo cu de missões. Mas assim, temos esse temor e tremor diante de Deus. Legal. E como que é o seu processo assim de preparar a pregação? Você tem alguma forma assim que você sempre faz? Fórmula secreta. A fórmula secreta. Todo mundo quer saber. Mas vamos descobrir o esboço da Evalda. Como é? Você faz um esboço ou cada pregação Deus te dá de um jeito assim? Ou é uma mistura, assim, na hora, Deus te dá... Não, na hora nunca pode, né? Eu estudei 5 anos com o Davi Lucas, né? Certo. E ele, a gente apanha bastante com ele, né? Eu apanhei bastante também. O Davi Lucas, e nós aprendemos que nada pode ser no improviso, né? As coisas de Deus é muito séria. É verdade. E tem que ter muita oração e leitura, realmente, né? Eu não posso, Felipe, pegar a Bíblia, ler porque eu tenho um compromisso de pregar. Né? Tem que ser um devocional diário, né? A gente tem que amar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, né? Geralmente quem prega corre esse risco, né? Sim. De pegar a Bíblia só para pregar, né? E a gente pode se perder nisso, sim. Né? Mas para você, assim, então a leitura da palavra de Deus ali constantemente, lendo livros de apoio, Aí tal. quando tem uma pregação com uma temática, aí você se debruça nos livros, forra a mesa lá de livros, de Bíblias e de vez em quando vai a gente pedindo vê a Deus, status, né, da Evalda, e vai pedindo a Deus graça para Deus. O Hernandes Dias Lopes fala que você tem que ler não sei quantas vezes, né? Que ele lê várias e várias vezes. Por exemplo, Filipenses, ele diz que fica lendo e relendo e mais de 30 vezes lendo o texto, o livro de Filipenses. Para entrar mesmo, né? Isso, para ele entrar dentro do que Paulo está querendo dizer e tal. Né? E eu achei interessante que ele fala que é 15 minutinhos para você ler o livro de Filipenses. Eu falei, caramba, então eu tô muito atrasado porque eu gasto mais de 1 hora. Comigo é difícil, assim, às vezes eu perco muito foco, não se acontece com concentrar, você? Né? Sim, às vezes sim. Tem que se concentrar. Quando você com a cabeça muito quente, aí você melhor dar uma parada, orar um pouco, porque se tiver muita coisa na cabeça, você não consegue mesmo, não. Você atrapalha, tem que né? debruçar mesmo, né? Mas você lê de madrugada assim também? Leio. Fica lá madrugada Agora que a idade chegou um pouco, às vezes quantas vezes eu acordei assim em cima da Bíblia, babando na Bíblia, né? Mas quando a gente era mais nova, a gente tinha mais disposição. Mas o Espírito Santo sempre nos acorda, viu? Sempre nos acorda de madrugada para orar. Dizem que a fila é menor de madrugada. Nada. Depende do giro. É mais silencioso. No Japão, é mais silencioso, lá, né? É mais silencioso. É mais fácil se concentrar. É mais fácil se concentrar. Mas, e nesse período todo, você de vez em quando arrisca cantar também? Já vi tocando guitarra, bateria. É por isso que... Bateria, Samuel? Não, conta essa novidade pra galera. Eu já vi, tipo... Evalda baterista. Quem quer ver um workshop da Evalda aí? Silas, você precisa convidar a Evalda, cara, pra fazer uma participação com você no seu workshop. Você tá perdendo, cara. Ela ainda dá uma palavra lá, né? Se Deus tocar no coração dela, né? E assim, durante esse tempo, eu acho que essa facilidade de lidar com a juventude tem muito disso, né? A gente pega umas fotos antigas lá, tem a Evalda tocando, tentando trombone, tentando o sax. Até hoje só pôr na tentativa só. Só? Só dá, como faz o Alceu Pires, só dá pra fazer dó. Dá dó, se eu pegar na guitarra dá dó. Mas você arrisca em bastante coisa assim? A sua vida é sempre assim? Tipo assim, eu quero fazer um negócio diferente, eu vou lá e começo e meto suas caras e... assim? E para no meio do caminho. Para no meio do caminho. Não, eu comecei com o Silas na bateria, a pandemia parou. Tava firme aí, vinha todo sábado. Eu pensei que você ia falar que a culpa era do Silas, né? Que é o que eu Não, mais ouço. O Silas não se esforçou, o Silas. O Silas não se esforçou. Tem alguém Não, que tá você vir muito buscar. velha. Ô Silas, Não. pode vir buscar aqui, ó. Falou assim, Silas, muito queremos velho. você aqui pra Silas você falou explicar assim pra isso mim, aí, tá cara. muito velho, é melhor pegar os novos, que Ó. velho não entra na cabeça. Vai ter que Olha vir só. justificar isso. Silas. Discriminação. Isso aí, você pode ser preso. Viu? Não vou falar estatuto do idoso uma hora dessa. Não. A gente olha a bateria e pensa que é fácil, mas se não tiver coordenação motora, Coordenação não vai motora, não né, é meu? fácil não.
Não, eu sou ruim demais na bateria. Eu, como Deus minha do céu. parte musical inteira é 0, então... Não, mas o Samuel também é pregador, né? Então, Pregador também, né? jogador, E- músico. Às vezes ele quer fugir, mas líder, Deus pega também na curva, pega. nessa... Tem jeito, né? Não tem pra onde correr. Mas Levei. é muito isso. Eu acho que o que a Evalda falou é isso. A gente tem muito essa responsabilidade, porque é muito fácil, né? Pelo menos é o que eu sinto um dia. Você falar de qualquer assunto secular é muito tranquilo. Mas quando você vai falar de algo que não é seu, eu acho que é isso que deixa a gente, né, com essa interrogação. A responsabilidade, Amor, né? né? A responsabilidade da palavra. E hoje você também, Evalda, tá aí na Manhã com Deus, líder da Manhã com Deus. Eu acho que é um dos cultos mais difíceis, que faz o povo acordar de madrugada aí no Pro jovem vir aqui de sábado. madrugada, a gente tem que orar muito, hein, para tirar o jovem da cama aí. Eu pensei No que era pra sábado tirar pela alguma manhã. coisa dos jovens, né? Pra tirar... E como está sendo lidar aí com a Manhã com Deus? Atualmente, é tranquilo? Esse trabalho pela manhã, você gosta? Como é o seu dia? É gostoso. Eu acredito que no sábado pela manhã, assim, o Senhor gosta de nos presentear, distribuir ferramentas aí. As mulheres vêm para orar mesmo, a gente tira um período de oração. E tem sido maravilhoso. Para fazer um convite, ó, primeiro sábado de julho. Olha aí. É o nosso 5º ano. Vamos fazer uma festança aí, uma festa grande aí. Convido vocês aí, galera, para vir aí. Já tem Aqui pregador vai cair agendado? dia 1º de julho, se eu não me engano. Isso, já tem missionária Miriam. Missionária Miriam Leite Miriam. ali de São Mateus. Assembleia de Deus do Brás ali de São Mateus. Fazenda da Juta. Usada na mão de Deus. Top. Vai Felipe ser... vai estar louvando aí, vai ter os Vou cantores ali. vou estar ali só vai tá- já nos botões ali, aumentando e abaixando o volume. E a Evalda fazendo assim pra mim, que não tá ouvindo nada. Abaixa, aumenta. A Evalda gosta, né? A Evalda gosta. Por favor, dá mais retorno aqui pra mim. Ela faz questão, Ela gosta de deixar a gente distante. Ó o Vinícius lá só olhando. O cara da técnica ali tá... Então, mas amanhã com Deus, quantos anos já que você tá na 5 frente? anos. 5 anos já passou tudo isso? Rapaz, eu tô falando que você não envelhece, Evaldo. Você tá do mesmo jeito, cara. E além de não envelhecer, eu acho que você pode contar aí para todo mundo seu testemunho aí desse processo dos últimos meses, né? É recente. Aí Exatamente. essa luta, você já mencionou um pouquinho aí sobre a descoberta da doença, sobre como... Tô preocupado aqui com o microfone dele, gente, pra ele não Não, falar o fora do microfone. microfone. Não, o Vinícius está controlando direito ali a nossa Tá ouvindo equipe, bem a voz tá dele? tudo certo Ó, tá aí, né? baixinho lá, falou que tá baixinho sua voz. E é um processo, eu acho que a gente, se aqui na igreja, a gente é uma família, acho que a gente vive todos o processo junto, né? Independente de toda a situação. Nossa, e quando ela contou na igreja aqui, tipo assim, foi um choque, assim, pra mim. E não um choque da notícia em si, mas, assim, uma surpresa pra mim da sua reação. E eu acho que é muito isso, né? Porque, assim, tem 2 aspectos. Eu acho que você lida com 2 aspectos, você vai dizer melhor pra gente. O primeiro já é da sua dor. E a segunda é de quem olha de fora e quer apontar, né? Olhar e falar assim, o porquê. Não é ela que está lá orando, não é ela que está na manhã com Deus. Desacredita, né? Desacredita. Então acho que tem todo esse... Eu acho que você pode falar melhor pra gente aí um pouquinho sobre esse processo. E essa doença, eu percebo que é um tabu, né? Tem pessoas... Hoje, não muito, mas teve uma época, Samuel, que quando se diagnosticava uma pessoa com câncer, não se falava, se escondia. Pessoas morreram e não queria que a família falasse que morreu com câncer, né? Porque o pensamento dele fala assim, não, quem está com câncer é porque tem pecado lá, né? O crente não pode morrer com câncer, né? Tinha muito isso nessa época. E eu nunca escondi. Assim que eu soube, já falei para o pastor, falei para o Lindoclei, vou me afastar um pouco, fazer um tratamento e tal. Não sei como vai ser esse tratamento. Nós fizemos tudo pelo SUS, mas faz 2 meses que eu passei pela cirurgia e eu vi a mão de Deus, viu, Samuel? Eu trabalho na área da saúde, Felipe, talvez alguém fale assim, não, foi porque ela trabalha na saúde e ajeitou. Conseguiu. Diariamente vem casos de oncologia. Oncologia a gente encaminha para a Rede Hebe Camargo, que é para tratar de câncer, né? Então, tem aumentado demais, né? Esse tipo de doença, enfermidade tem aumentado demais. Alimentação, tantos gatilhos que pode... Né? A sua mãe teve lá essa semana, falou do processo da irmã dela que está passando com esse processo terrível. difícil. E quando eu recebi essa notícia, a primeira coisa que veio assim, porque é uma doença que maltrata muito, né?
o meu choro naquela época, fiquei uma semana chorando, não foi com medo de morrer. Porque se eu morresse com essa doença, eu sabia para onde ia a minha alma. É o tratamento que machuca. Porque a gente sabe que se for passar por uma quimioterapia, radioterapia, machuca doloroso, demais, né? tudo dolorido, né? Não só para você e quem está do lado A também, né? medicação, é morfina, é tramal, é tanta coisa que machuca não só A eu própria como aparência família, também, né? Você vai definhando, né? É. A gente já pensa nisso, né? E o lado da mulher fala, nossa, o cabelo que Cabelo, cai, é tanta coisa, é exatamente. muita coisa que vem na sua vida. Então, Mexe com o psicológico de uma forma geral. Né? mexe, você perde o chão e mas confiando tal e fomos encaminhada lá para tivemos dois hospitais, né? Primeiro foi o de Carapicuíba e depois foi o onde eu fiz a cirurgia, que foi o Hospital Geral de Pirajussara, lá em Taboão da Serra, né? E chegando lá, foi um acolhimento assim bem humanizado, a médica nova. E ela já pediu já os exames pré-operatórios e falou assim, com 30 dias eu quero te operar. Eu vi a mão de Deus, porque é uma doença que rapidamente ela cresce muito rápido, né? Cresce muito rápido e se demorar. E quando eu fui fazer a entrevista lá com a enfermeira, ela falou assim: olha, tem pessoas esperando essa cirurgia, que fala cirurgia de cabeça e pescoço, né? O especialista. Sim. Há 3 anos na fila esperando. Nossa. E a senhora, com um mês, saiu. Aí eu falei: olha só, a mão de Deus. Eu pude ver até nisso a mão de Deus. Porque se demora, dá metástase, dá linfonodo, dá um monte de complicação. Tem pessoas que vão fazer essa cirurgia, corta daqui até aqui embaixo. É uma cicatriz bem grande, né? E a minha foi de 4 dedos, foi uns pontos de plástica, né? Que a gente até nisso tem vaidade, né? Como você falou que eu tenho essa cara de novinha. De 20 anos. E ocorreu tudo bem. Graças a Deus, voltamos, né? Você ficou com medo de perder a voz em algum momento? Fiquei, porque eu cheguei a perder, né? Ficou sem voz nos primeiros dias? Ficou muito. Quando eu forçava, ficava horrível, a voz rouca, sem voz. Aí até eu falei para a médica, quando eu voltei lá, ela pediu até um exame mais específico, naso. Aí no naso ela falou que não afligiu nada, porque manipula muito, né? Onde passa as pregas vocais ali? Isso, manipula demais, aí acaba fazendo algum abalamento nele. É agressivo, né? É bem agressivo, né? A cirurgia, sim, né? Sim. E Deus usou seu filho, né? Para falar contigo, usou né? dentro de casa, né? E Deus fez um mover, né? Nesse período, né? Eu tenho 2 filhos desviados, né? Que é o Fernando mais velho e o caçula, o Tiago, né? Os 3 músicos, né? O Fernando era regente da orquestra e do coral. E ali Deus tratou com eles, né? Que às vezes Deus fere você para tratar alguém na sua casa. E Deus tem seus meios de trabalhar, né? Sim. E eu pude ver assim um quebrantamento muito grande na vida do Tiago, né? Ele chorava, me abraçava, me dizia que me amava. Esses dias para mim sair de casa, ele levanta, abre o portão, fecha o portão, coisa que ele não fazia. Então há todo um agir de Deus, um trabalhar de Deus, né? Deus tem os seus métodos. E um domingo eu estava em casa, o Felipe entra no quarto chorando e me abraça e Deus toma ele em profecia e fala, essa enfermidade não é para a morte, foi bem no comecinho, né? Olha só. É para a minha glória. E eu estou vendo a mão de Deus agindo através disso e graças a Deus a voz voltou ao normal, aos pouquinhos está voltando. E Deus tem cuidado, Ele permitiu passar pelo vento, né? Mas tem sustentado, tem dado graça e esse é o Deus que a gente serve. Esse né? é o Deus que a gente serve. Quando eu falo assim, ó, não precisei passar pela radioterapia, nem quimioterapia, nem tomar o iodo, mas às vezes alguém está me assistindo e fala, e por que eu estou? Deus não permitiu passar. Às vezes a outra pessoa está com essa enfermidade, vai passar, e Deus é com a pessoa também, e cada um tem o seu processo diante de Deus. Né? Não é que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não passei por o processo da rádio ou da químio. Exatamente. Foi o que Deus tinha para mim. Sim, né? Cada um, Deus tem um propósito diferente, Sim, né? age de uma forma, né? E o Felipe é profeta, hein? O Felipe tem que profetizar mais, aí tem que pregar aí, hein, Felipe? Tem que pregar, Felipe. Nós estamos arrumando agenda para todo mundo aqui. Eu acho que a gente vai assessorar depois, né? Depois, quando terminar o podcast aqui, a gente tá fazendo agendas hoje. Eu gosto de assessorar a galera. Levei o Sá no New Song Entre Amigos, inclusive faz um tempo que a gente não faz. Queria levar a Evalda também, mas eu não vou nem tocar nesse assunto. Né? Pessoal. Pra gente manter um clima amigável amizade, nesse podcast tão maravilhoso, né? Eu tenho uma pergunta. Daqui pra frente, quais são os seus planos, assim?
ministerial? Você pensa em voltar, por exemplo, liderar os jovens? Você já pensou em voltar? Como que seria isso aí? Ou só se Deus mesmo falasse, não, você vai... Minha vida está na mão de Deus, né? Quando nós aceitamos a Cristo, não é nós que direcionamos, né? Quem sou eu aqui para falar para você, vai ser assim, vai ser assado? É da forma de Deus, é no tempo de Deus, né? Eu acredito que já tive muita experiência dentro da casa de Deus, na obra de Deus, e pelo que eu já tenho ouvido do Senhor, talvez esteja chegando o tempo já Do quê? Olha lá. da itinerância. Olha aí, hein? Vê o que você vai falar. Ó, liderar círculo de oração, hein? Tá chegando o seu tempo, hein, Paulo? Seu momento de liderar o círculo de oração tá chegando, hein? Trabalhamos bastante na olha Deus casa do falando Senhor, aí, hein? mas o que precisar da gente, a gente está aí para somar, né? A gente está aí para somar. Em qualquer área, mesmo pregando no curso de missões também. Posso contar? Você já tá tentando... Esse cara tá meio chato. Você já vai sair com a agenda É zerada, né? terrível, hein? Eu vou cortar um pouco o Felipe muitas vezes assim, senão ele vai espantar os convidados daqui a Você pouco. vai Ele vai deixar arrumando a o agenda. saia justa Ele vai arrumando a aqui. agenda aqui, todo mundo colocando a saia justa aqui e não foge. Mas a gente te agradece muito, né, por esta oportunidade, né, por ter Sim. aceitado, pelo convívio, pela experiência que você tem, a sua experiência de vida, né, e como você é acessível e todos verem um pouquinho da sua história, porque muitas vezes a gente só vê aquela pessoa do púlpito, né, de liderança, que é inacessível, que a gente não alcança. Tem gente que acha que, tipo assim, não tem um contato muito grande com a gente e acha que a gente é mala, é metido. Tem muito disso, sabia? Pessoas gostam de olhar pela primeira parada. Onde eu chego nos lugares, eu tenho fama de brabona, você acredita? Cheguei no posto para trabalhar Um aqui, doce, todo mundo um fala, doce de pessoa. meu Deus, que mulher braba. Quem me vê a primeira vez é braba. Depois Assusta, vê, né? fica dando Assusta. isso, Mas é a tem mó sobrancelha, né? A gritando. sobrancelha. Olha assim, Ó, né? quando você Pra olha, intimar. Então, e aí E algumas às vezes pessoas... começa a jogar, às vezes é metida, que não sei o quê, e não é nada disso, né? É só conversar. É um conversar doce um de pouco, pessoa, a pessoa, gente. você vê que Para não com é isso. É né? convivência, né? Que a gente convive Convivência. é mais fácil. Eu acho que a gente tem esse ar de timidez muitas vezes, a gente fica um passo atrás e o processo, né? O preconceito é aquele conceito que a gente tem antes de conhecer. Antes de conhecer. E eu acho que é isso que com o tempo a gente vai entendendo, que primeiro a gente se conhece para depois ter uma opinião sobre alguma coisa. Então, por isso que a gente já fica muito feliz, porque abriu um pouco aí a porta e outra, né? Desde 94 aqui na igreja, tem muita história aqui do Jardim Nova Tem Esperança. muito mais história ainda para contar, né? Nós com certeza ainda tem os podcasts que a gente vai querer essas lideranças Juntas, né? juntas, egência. pra Trazer a gente Evalda também para mesa, para quando tiver um outro convidado, ela agregar com a gente, Agregar. vai ser muito legal. E a gente já agradece assim, o convite, né? Você Por ter ter aceito, aceito, por né, ter esse aceito o convite. convite de bom grado, de primeira mão. E vamos estar aí perturbando você, com certeza, te vendo muito. E aí a gente já quer saber. Aí você pode deixar sua mensagem de agradecimento, um oi, pedir para as pessoas curtir nosso podcast. Dá uma força aí, porque você é uma pessoa famosa. Aí, Evalda. pelo menos, a gente gosta. consegue. Para seus seguidores compartilhar, seus seguidores ajudar a gente. As de irmãs aí da patrocínio. Manhã com Deus. Cadê as irmãs aí? Cadê? Vocês não são Cadê unidas? as irmãs do Cibemp? Cadê? Isso, você Cadê manda as- lá no grupo do WhatsApp lá que você coordena lá Quantas de irmãs? todas as irmãs. Quantas irmãs tem mais ou menos assim? Tipo, um número assim. Meu Deus, por alto eu vou falar. Por hein? alto, por alto. 800. Mulheres. Mas Então. deve ser mais, hein? E as Gente, irmãs mandam tudo 800. bom dia no WhatsApp. Em vez de bom dia, mandar o link do podcast. As irmãs mandam um monte de foto de bom dia. Então, eu sou administradora. Você gosta, Eu né? administro Você o gosta. grupo lá das pastoras, né? De todas as pastoras Aí, e as irmãs do ciclo de oração. Então tá tudo lá. A gente vai mandar o link Irmãs, lá, mandar as pelo irmãs. amor de Deus, irmã. subir lá o- A irmã não curtiu ainda, irmã. 800 irmãs, Evalda. Se cada uma apresentar Olha para aí. 2 pessoas de casa, Meu Deus. olha aí Ó, o quanto de gente tem. No final da semana a gente já chegou aí a 3 vezes 8, dos 2.400. 5 mil visualizações. Já Meu vamos Deus chutar do assim, céu. é rápido. Ajuda a gente aí, irmãs. Como o Samuel, como o Sá falou aqui, deixa uma palavra então pra gente encerrar, ou uma ilustração, ou uma palavra, ou o que você quiser, fica à Você vontade. sentir aí, o microfone é seu.
Quero, primeiramente, agradecer, né, o convite, muito honrada, né, poder, como o Felipe disse no começo, pegar esse menino no colo, Exatamente. 4 anos de idade, e hoje estar aqui sendo entrevistada por ele, é uma honra, né, é um privilégio, né, que poucos têm, né. Samuel, não vou falar que peguei no colo, que Samuel é mais velho que eu. É, porque o Samuel é vozinho. Ele também parece, parece novinho também, assim. 50 anos no mínimo, no mínimo. Chuta. Que Deus possa, né, dar graça para vocês, que não é fácil. Cheguei aqui cedo, vi o Felipe aí com o Vinícius aí, fazendo toda essa estrutura aí, né. Que o Senhor possa estar recompensando pelo zelo, pelo amor, a dedicação que tem para com essa obra, que venha crescer, né, frutificar para a glória do Senhor. E para os ouvintes da palavra do Senhor, eu já dei uma pincelada aqui, lá em Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, eu não sei por que causa você tem orado, ou se você tem orado por algo e você não tem visto acontecer, né? Mas, como eu disse e reforço, né, as coisas acontecem no tempo de Deus, no momento de Deus. Talvez não aconteça da forma que você queira, mas vai acontecer da forma que Deus quer. O importante é estarmos no propósito de Deus, viver o propósito de Deus na nossa vida, entregarmos nas mãos do Senhor para que Ele venha agir e dar vitória. E aconteça o que acontecer, né, que possamos estar firmes, e constante na obra do Senhor, né? Porque tudo nos mostra que Cristo já está voltando para buscar a sua igreja e precisamos estar firmes na presença do Senhor. Não importa se é um diagnóstico, se é um problema, uma dificuldade, não importa. O importante é que nada venha roubar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Dúvidas vai surgir assim na nossa mente, mas o que nós não podemos acontecer é duvidar do que Cristo é, o que Ele fez na nossa vida, né? A gente percebe que na palavra do Senhor, quando fala lá sobre João, ele foi levado no deserto, e lá no deserto ele foi boca de Deus, ele ouviu a voz de Deus lá no deserto. E às vezes nós queremos estar no meio da bonança para poder ouvir Deus, né? E não importa o lugar ou a situação que nós estamos vivendo, né? Se naquele lugar você estiver com Deus, Deus se faz presente. Isso é importante, caminhar com Deus, estar sempre caminhando com Deus, né? Quando você me fez a pergunta, como que você passa por todo esse processo, a forma como você recebeu aquela notícia, a diferença, é porque a gente sabe que Cristo está caminhando com a gente. E isso é o que traz alegria, né? Eu poderia estar aí chorando, cabisbaixo, pelas adversidades, dificuldades, mas não, eu tenho Cristo em minha vida. E não é a circunstância que vai me tirar essa alegria, né? A gente passa por percalço, por dificuldade, mas a alegria sempre vai ter em nosso coração. E quando eu falo dessa alegria, não falo de hipocrisia. Não, está rindo, mas por dentro você está chorando. Não, Cristo nos dá, Ele é essa fonte de alegria para a gente, né? Se tudo está acontecendo errado, não está acontecendo da forma como eu gostaria, mas eu sei que Cristo está comigo e é a graça dele que nos fortalece, né? Como diz a palavra do domingo, me chamou a atenção quando a leitura oficial que foi lida, que diz que Abraão ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo daquilo que Deus tinha prometido, ele também era poderoso para fazer. E então é glorificando a Deus que a nossa fé é fortalecida a cada dia, né? Eu quero deixar a minha palavra aos ouvintes, né? E agradecer a vocês, foi um prazer esse tempo que passamos aqui, e quando puder a gente vai estar aí novamente voltando aí para falar das maravilhas de Deus. Top, é pregadora mesmo, gente. Viu? Eu tô falando que é pregadora, já receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba a palavra, dá uma curtida e se inscreva no canal. Compartilha, curte, se inscreve nesse canal. E é isso aí, vamos pra cima. Deus abençoe. Essa daí foi Evalda Silva. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.